Tem que lembrar toda vez. Muito bom. Os irmãos estão conectados. Pedrinho, Petra, Aninha, Marcos, a Letícia. Ele está se recuperando ainda, né, Leti? Ah, firme aí. Cristian, Valéria, a Valnice. A Valnice é a filha dela, né? É isso, né? Da outra vez eu errei. Eu falei, ué, a Valnice ficou mais jovem, né? Sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aí conectadas conosco. Nossa irmã Letícia leu, né, o nosso texto introdutório de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Esse vai ser o nosso texto base de hoje, nossa meditação. E vamos ler de novo o texto, para a gente poder, né, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê revelação nesse contexto aí. Um texto muito importante. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas 16, versos 1 a 8. Amém? Então, me acompanhe na leitura, meus irmãos. Versículo 1. E dizia também aos discípulos: havia um certo homem rico, que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que fazer, para que quando for desapossado da minha mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreva 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, ou administrador, como está na sua Bíblia, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Texto complicado, amém? Difícil, né? Eu vou falar para os irmãos que eu pensei muito se eu ia compartilhar esse texto, de verdade. E eu fiquei mais preocupado, porque eu me lembro, lá no comecinho assim, da minha caminhada cristã, tinha um homem, né, que respeitava muito. E alguns já o conheceram, né, o reverendo Tércio. Lembra do reverendo Tércio? Então, e um dia eu perguntei para ele, falei: reverendo, esse texto está errado, não? Não parece que está errado? Foi isso o problema. E ele virou para mim e falou assim: não, vamos falar disso não, vamos ler outras coisas. E eu me lembro, ele era muito sábio. Eu acho que ele foi mais sábio do que eu estou tentando ser. Essa é a verdade. Mas é curioso que quando você olha para a história da igreja, é fato que muitos teólogos e muitos professores de Bíblia esse texto. Esse texto, se você continua lendo esse texto, vai ficando um pouquinho mais confuso, né? Mas, de verdade, eu orando ao Senhor, meditando no texto, eu tentei, né, buscar em Deus assim pelo menos o mínimo operacional do texto, para a gente poder aprender do texto. Até porque, se Deus deixou esse texto aí, é porque de alguma maneira nós precisamos aprender algo a respeito desse texto. Amém? E olha só, não sei se você sabe, não sei se te contaram, mas a Bíblia não foi, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em versículos e capítulos, né? Tinha o Evangelho de Lucas, obviamente, o Evangelho de Marcos, de João, mas a maneira como os monges, né, a partir do 3º, 4º século, decidiram separar as escrituras foi para facilitar a compreensão de um livro tão grande, que é uma coleção de livros, obviamente, por isso que é Bíblia, uma coleção de livros. Por que é importante a gente saber isso? Porque, às vezes, eu lembro de uma história de uma mulher inglesa
que descobriu que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego. E ela ficou revoltada, porque ela achou que a Bíblia tinha sido escrita em inglês, né? Porque ela aprendeu a ler a Bíblia em inglês, obviamente, e ela ficou chocada ao saber isso. E eu estou dizendo isso porque a gente não pode ficar chocado porque a Bíblia não foi escrita dessa maneira, que a gente tem, assim, versículo, capítulo. Isso foi para ajudar a gente a encontrar os textos, né? Então, o que aconteceu é que no quarto século, esse texto foi dividido, de alguma maneira, para outro capítulo. Isso é importante para a compreensão do texto. Vocês vão entender por quê. Porque se nós lermos Lucas capítulo 15, no final, você vai ter a passagem do filho pródigo, né? Lá começa em Lucas 15, ele fala da parábola da moeda perdida, né? Depois ele fala, né, do contexto do filho pródigo, e depois ele entra em Lucas capítulo 16, já falando que havia um homem rico que tinha um mordomo. E por que é importante? Porque se a gente for parar para pensar, isso está tudo no mesmo contexto. Jesus está falando naquele contexto das pessoas, com os discípulos, e falando também com alguns fariseus que estão em volta. A gente vai ver que alguns fariseus, no Lucas 16, mais adiante, vai falar que havia entre eles alguns fariseus avarentos, e por isso ele estava contando, de alguma forma, essa história. E aqui eu quero fazer um paralelo rápido. Então, entre o filho pródigo, vai ser rápido, são 5 pontos aí para provar que existe um contexto entre uma parábola e a outra, né? Primeiro, as duas apresentam um senhor nobre, que demonstra extraordinária graça para com o subordinado desobediente. Faz sentido? Tanto no filho pródigo, quanto nessa parábola, nós temos uma pessoa nobre, ética, justa, que está diante de alguém desobediente e alguém subordinado. Então, nós temos um filho que é subordinado ao pai, assim como um administrador que é subordinado ao seu senhor. Segundo ponto, ambas histórias têm um personagem ignóbil. Essa palavra ignóbil, gente, é alguém que não é nobre, alguém que não é justo, alguém que não é reto, alguém que é mala, no linguajar, né, Pedro? Mala. Ambas histórias, então, têm o mesmo personagem, o administrador e o filho, ou seja, você tem alguém que é nobre e alguém que não é na história. Alguém que é santo e alguém que é pecador na história. E alguém também que desperdiça os recursos que estavam nas suas mãos. Tanto um quanto o outro também desperdiçou. Terceiro, nas duas parábolas, o subalterno, no caso, rebelde, chega ao momento da verdade em relação às suas perdas, ou seja, ele toma consciência de que ele desperdiçou. Ele toma consciência que algo deu errado. Amém? Quarto ponto, em ambos os casos, tanto o filho como o administrador recorrem à misericórdia do nobre Senhor. E a gente vai entender isso na parábola que a gente vai ler adiante. Quinto, ambas as parábolas tratam da quebra da confiança e dos problemas que, quando eu quebro a confiança, isso ocorre. Isso gera, né, como resultado. Então, estou fazendo esse paralelo porque quando eu estava meditando, e isso eu aprendi com o reverendo Terce também. Eu lembro que uma vez, vocês não me conheciam antes, né? É porque hoje eu estou mais calmo. Antigamente eu era questionador, no bom sentido, perguntava tudo, né? Hoje eu me controlei, eu parei com essa mania, assim, o povo achar que eu era chato. Mas não, eu sou chato, né? E eu fazia mais perguntas do que eu fazia hoje. Tentei voltar a fazer mais perguntas. E eu me lembro que o reverendo Terce falou, se você não está entendendo o versículo, você lê 2 versículos para trás e 2 versículos para frente. Se você não entendeu ainda, você lê o capítulo inteiro, para entender o contexto. Se você não entendeu o capítulo, você leu o livro inteiro. Você, Lucas, você leu o evangelho inteiro. Se você não entendeu, lê a Bíblia inteira. Aí, se você no fim não entendeu, meu irmão, aí você pede misericórdia e ajuda aí, porque você está precisando, né? Aí, então, de alguma maneira, isso que a gente está fazendo, esse exercício de ler para trás e ler para frente, é para compreender o contexto pelo qual Jesus está ensinando essa parábola. Amém? Mas, se a gente pudesse fazer um resumo rápido, mas resumo limpo e direto dessa parábola. Essa parábola, obviamente, ela trata de Deus, ela trata do pecado e o pecador, ela trata da graça e da salvação. Como todas as parábolas, sempre a gente já tem meditado, ela resume-se nisso. Ela trata do Senhor, que é bondoso e misericordioso, e ela sempre vai tratar de um homem miserável, depravado, delinquente, que ao olhar para tudo isso, despreza o favor de Deus.
e eu venho falando isso, né, de alguns dias, em algumas outras mensagens, que o homem não vai para o céu ou para o inferno pela quantidade de acerto que ele teve. Sabe aquela coisa de competência? Sabe? Não. A gente sabe que o homem ou vai para o céu ou para o inferno, porque ou ele despreza o perdão de Deus, ou ele rejeita o perdão de Deus. Porque se não for assim, nós nos tornamos legalistas e vamos estar dizendo para o mundo que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Nós já falamos isso aqui, que de alguma maneira algumas religiões criaram argumentos para que o homem de alguma forma pudesse comprar o favor de Deus, como se isso fosse possível. Lembra quando eu contei para vocês que eu estava em uma comunidade aqui em Uberlândia e eu tentando explicar isso, eu falei assim, quem é que acha, né, que não trair a esposa vai para o céu? Todo mundo levantou a mão. É meio óbvio, né? Quem não trair o marido ou a mulher vai para o céu. Eu falei, quem é que acha que o adulto que trair a mulher vai para o inferno? Aí, né, todo mundo ficou meio em crise. Por quê? Porque na cabeça religiosa, o fato de eu não trair a Ieda vai me levar para o céu. Vocês entendem isso? Essa é a mente religiosa. Mas a mente religiosa também pensa assim, mas se eu trair a Ieda, eu vou para o inferno. Porque a igreja se transformou em que nós chamamos de behaviorismo, comportamento. Se você fizer, 10 estrelinhas, 5 estrelinhas para você. Não, você merece menos estrelinha. E de alguma maneira, meus irmãos, essa parábola, e é importante a gente entender, porque tem muita gente que acha que Jesus está falando de dinheiro, de honestidade, né? de ganhar mais ou menos. Como a gente ministrou aquele dia sobre a parábola dos fundamentos, né, do homem sensato, como se Deus estivesse falando de construção civil. Pelo contrário. De alguma forma, essa semana eu estava falando com o irmão aqui na cafeteria, viu? Um irmão aqui, o Rudax, não sei se o Silas e o Pedro conhecem, que é o rapaz que está fazendo a questão questão do projeto do bombeiro aqui para nós, ele é cristão, e ele abriu uma situação comigo essa semana que um parente dele, um sobrinho, era um cara dedicado à igreja, fiel ao Senhor, né? E aí ele formou numa especialidade super rara assim, de profissão, parece, e ele foi ficando muito rico, e isso fez com que ele se perdesse. Porque ele começou a ter um monte de namorada, aí traía uma, a outra descobria, e a vida dele virou um inferno. Tal ponto que esse cara hoje está na miséria, devendo todo mundo, e ele contando isso, né? E eu falei, olha, e aí ele contando que a mãe desse menino estava revoltada com esse menino agora porque ele encontrou uma namorada que é mala. Aí eu falei para ele, mas será que a mãe desse menino não percebeu que o mala é ele? Não, tem que ter dó da menina que ele encontrou. Não dele, é da menina, coitada, que encontrou o mala igual a ele. Né? Mas, de alguma maneira, gente, a religião, de verdade, ela tem, como diz Jesus, né, criado mais proselitismo do que filhos de Deus. E o prosélito é alguém que está preparado contra o evangelho, porque ele acha que acha que está, acha que pertence, mas quando na realidade ele não é, nunca foi, né? E esse é um problema, porque quando você prega o evangelho para essa pessoa, ela rejeita de cara, né, a mensagem. Enfim, mas isso é outra história. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, né, essa é uma história muito perturbadora. E eu vou falar por quê. Porque a história começa falando que, né, existe um administrador que tinha toda a legalidade e que tinha toda a responsabilidade delegada pelo seu senhor para ele. E aí mostra que ele foi infiel ao seu senhor. Ou seja, ele enganou o seu senhor. E o seu senhor descobre que isso acontece. Em resumo, no final, esse senhor termina elogiando esse administrador infiel. E aí é por isso que essa história se torna um problema. Tanto é verdade que no contexto, no quarto século, houve um homem chamado Juliano, e esse Juliano ficou conhecido como o apóstata. E o Juliano, ele criou um argumento de que os cristãos da época poderiam sim enganar os romanos, mentindo e enganando, baseado nesse texto. Tamanho problema que esse texto é. Talvez por isso que as pessoas não querem entrar muito nesse tema. Mas isso foi tão importante, tão fato, porque pode-se acreditar que a história de Robin Hood foi baseada nisso também. Porque era o que Robin Hood fazia. Lembra?
Você lembra essa coisa do roubo, mas eu faço? Né? É como se ladrão que rouba ladrão tem 40 anos de perdão, né? É uma coisa assim, não é? É um ditado. Por quê? Porque parece que o texto está falando disso. E isso é muito perigoso. Né? Por isso, talvez que ninguém quer entrar tanto nesse texto, porque realmente é importante. Agora, uma pergunta importante, dentro do contexto, que aí fica evidente que não havia só discípulos em torno de Jesus. Havia também fariseus hipócritas que estavam ali rondando, e segundo o texto mais adiante vai falar que eles eram avarentos. Ou seja, é alguém que colocava toda a sua confiança e esperança no seu dinheiro. Idolatria, como a gente já falou várias vezes aqui. Então, o que acontece? A pergunta importante é, como os discípulos entenderam essa parábola? Não os fariseus. Até porque Jesus não estava falando com eles. De alguma forma, Jesus ensinava aos seus discípulos. E a Bíblia mostra que sempre tinha 2 fariseus do lado, para quê? Para encontrar motivos para acusar a Jesus. Mas a indireta era sempre dada. A ficha batia lá, mas às vezes não encontrava uma terra para poder, né, crescer e germinar. Então, olha só. No primeiro versículo que nós lemos aí, a Bíblia deixa claro, dentro do que está narrado, que existe três personagens na história. Fala de um administrador, fala de um senhor e também fala da comunidade. Porque a comunidade, de alguma maneira, foi quem entregou o administrador. A comunidade aí, de alguma maneira, ela é aquela que acusa o administrador. E ela vem diante do Senhor e o acusa, de alguma forma. E, no costume, né, do Oriente Médio, naquela época, e isso é importante entender, se esse senhor, presta atenção, fosse mal na sua comunidade, as pessoas jamais contariam para ele o que estava acontecendo. É tipo assim, se esse senhor fosse um déspota, a comunidade vendo aquele administrador fazendo coisa errada, jamais diria para o senhor, porque eles queriam ver o mal desse senhor também. Falaram, rapaz, que esse senhor se exploda, tomara que esse administrador roube e roube muito mais. Mas não foi isso que aconteceu. E é importante entender o contexto, porque aqui vai fazendo uma total separação entre o senhor e o administrador. Porque a comunidade, olhando por esse senhor, falou, olha, você, de alguma maneira, é tão bondoso e não merece o que está acontecendo. De alguma maneira. Beleza. E aí, meus irmãos, segue o texto e, de repente, esse senhor chama o administrador. E algumas versões falam que ele falou para ele, preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Não sei se na sua Bíblia aparece assim. Mas o importante, entender no contexto também, que a sensação que dá no texto é como se Deus viesse na viração do dia e falasse, Adão, onde você está? Não dá a sensação? Porque muita gente acha, e eu já cansei de ver a igreja evangélica, que acredita que porque Adão pecou, Deus ficou bobo. Porque a pergunta de Deus é, Adão, onde você está? Aí porque Adão pecou, Deus perdeu o poder de saber onde os outros estão agora. E ele tem que perguntar para um pecador depravado, delinquente agora, que era o administrador da terra, o detalhe é esse, porque ele pecou, agora Deus não tem mais condições de saber onde ele está. Obviamente, a pergunta de Deus para Adão, não foi essa. A pergunta de Deus, se você entender o contexto, é assim, Adão, você tem ideia do que você fez? Essa era a pergunta. Você tem ideia que agora você botou até uma roupa de medo? Você escondeu atrás da árvore? Você tem ideia, Adão, que a nossa relação foi totalmente destruída? Porque, obviamente, quando esse senhor fala para o administrador, preste contas, nós temos que entender no contexto também o que isso implica. Lá no grego, quando você vai estudar a palavra contas ou prestação de contas, fala que existe como é que fala? Oh, meu Deus, um artigo definido que acompanha essa palavra. E esse artigo definido que acompanha é o livro de contas, o livro de registro. Então, o que está dizendo no texto não é que Deus, ou o Senhor, disse para o administrador, olha, equilibre as suas contas, organize melhor as contas. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi, me apresente o livro. Porque você não pode ser mais meu administrador. É isso que ele disse. Ele não estava aqui dizendo para ele, olha,
você agora tem uma chance de corrigir o que você fez, a cagada que você fez. Não, você não tem condições mais de seguir sendo o que você foi chamado para ser. Por isso eu quero o meu livro de registro. E aqui é importante, né? Na história, o administrador ele está sendo despedido ali, e não que ele será despedido. E isso fala muito do evangelho. Por quê? Porque a Andréia, que tem, né, se somado a gente recentemente, Andréia, nós com a revelação do evangelho, percebemos, de alguma maneira, que quando nós pregamos o evangelho hoje, pelo menos no mundo evangélico, dá a sensação que as pessoas não estão condenadas. A sensação que dá, da maneira como as pessoas estão pregando, é como as pessoas irão se condenar. Por isso que talvez não exista tanto um senso de urgência na vida das pessoas. Porque quando você prega o evangelho hoje, e essa é uma ordem direta de Jesus Cristo, não é uma opção para nós, e se nós não estamos fazendo, nós estamos falhando, não é que você está indo lá dizendo para a pessoa, olha, existe uma forma, tem um jeito, tem como. E talvez, meus irmãos, aqui esteja um grande segredo. Muita igreja, de alguma maneira, tem perguntado para as pessoas, quanto você está devendo para Deus? E as pessoas falam assim, não, eu e Deus, nós somos a maioria, nós estamos assim com Deus. Pois é, então assenta aqui, paga seu dízimo, está tudo certo. É ou não é assim? Por isso que nesse texto, nós temos que entender algo muito simples da mente de Deus. Além de todas as virtudes que Deus tem, Deus não é relativo. Deus é absoluto. O sim e sim de Deus é sim, e não é não. E se esse cara não serve para ser administrador, não é que tem um jeitinho dele ser. Não é que tem uma opção, uma possibilidade que ele encontrasse ali para ele poder ser. Então, por isso que no texto, a gente tem que entender isso, porque isso está implícito no texto, esse Senhor não vem dar uma opção para esse cara, para esse administrador. Ele vem trazer para esse cara uma consciência que talvez ele não tinha. Você está fora. Adão, certamente morrerá. Não foi que Deus falou, Adão, se você comer, pode ser que você vai dar uma morridinha. Adão, é completo, é separado, você não faz mais parte da família. E no conceito do mordomo também, porque aqui aparece mordomo, o administrador, o mordomo era alguém que pertencia à família, literalmente. E segundo o contexto, o mordomo ele podia usufruir de todos os benefícios da casa. Tanto que ele agia exatamente como dono, e todos os empregados o via como dono. Na ausência do senhor, ou do proprietário, ele era quem respondia. E nesse contexto agora, esse administrador passa a ser alguém o quê? Fora. Completamente desligado desse senhor. Está vendo que aqui é a sequência do evangelho? É evangelho puro, simples. E aí, meus irmãos, olha só. Nesse momento da história, é importante entender isso que é importante, nós estamos diante de um ex-administrador. Presta atenção. Que ficou com o livro de contas na mão. É um ex-administrador que ficou com um livro de contas na mão. Presta atenção nesse detalhe. Porque agora, meus irmãos, o administrador vai reagir, vai ter uma reação frente ao que o administrador disse, ao Senhor disse. E no contexto, a gente já leu, vai falar assim, o que eu vou fazer? Ao ser humano tendo ideia. Olha a máquina funcionando. E nós já lemos lá, né, em João capítulo 6, 28, e aqui, André, a gente já falou tantas vezes sobre isso, eu vou só repetir, só por sua causa. Não, é verdade, porque é um texto que a gente fala quase todas as vezes. Que houve um momento em João capítulo 6 que as pessoas em torno de Jesus começaram a questionar ele, porque ele tinha multiplicado pães e peixes, e olharam para ele e falaram, rapaz, esse é o cara, vamos fazer dele rei. Esse é o Messias que a gente esperava. Só que Jesus começa a aprofundar o discurso, e ele começa a revelar algo que a multidão não estava preparada para ouvir. E de repente a multidão começou a encrencar com ele. Falou, então tá bom, então fala para nós, o que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus? O que nós temos que fazer, né? No texto aparece assim, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, que creais
naquele em que ele enviou. Que creais. Por isso que no Evangelho nós não fazemos, nós cremos. Não é? Mas aqui começa, nesse contexto agora, a mente do religioso. A mente do religioso fala, o que eu vou fazer para consertar? Não é verdade? E me fala uma coisa. Quando Deus encontra um pecador e fala, arrependa-te, qual que é a expectativa de Deus frente a essa pessoa? Hã? Não, nenhuma. Mas o que ele espera quando ele fala, foi pego na botija? Que se arrependa. Que abandone o que fez. Não que ele faça algo, entende? Mas o administrador fez o quê? Já sei. Eu vou dar um jeito. E é esse ponto que a religião tem desgraçado a vida da humanidade. Dando a ela uma possibilidade de dar um jeito diante de Deus. E vai seguir o texto, e ele faz uma afirmação. Eu não tenho forças para cavar. Até porque parece que o contexto está falando que existe uma relação de agricultura aí. E sabe por que esse cara não tem mais força para cavar? Segundo João capítulo 15, versículo 5, sem Deus, você não pode o quê? Fazer nada. Porque era muito fácil. Vai catar uma enxada e vai trabalhar. Véio. Mas ele não podia, porque ele não tinha o quê? Força. E ele também diz, mendigar, tenho vergonha. E por que ele disse isso? Porque no contexto da época, você só tinha direito de mendigar se você fosse um paralítico, um cego, ou qualquer outra incomorbidade física para poder pedir. Do contrário, isso era vergonhoso. Ainda mais ele na posição que ele estava, como ele ia pedir esmola? Talvez por isso lá, né, em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, Jesus vai falar assim, porque o sal, uma vez que se torna insípido, não tem serventia nenhuma mais, a não ser ser pisado, jogado na terra e pisado pelos homens, ou seja, humilhação. E provavelmente esse homem não queria ser humilhado. Sabe por quê? Altivez de espírito. Altivez de espírito. Porque a única coisa que esse homem teve, a única coisa que ele não teve foi arrependimento das suas obras. Mas ele continuou com a brilhante ideia. E aqui que entra a confusão do texto. Porque se a gente entender o contexto ali que está acontecendo, a Bíblia fala que, na sequência, ele encontrou uma solução. Qual foi a solução, meus irmãos? Hã? Reduzir a dívida das pessoas. A pergunta é, esse senhor, presta atenção nisso, porque aqui, esse senhor, nós já sabemos quem é. Precisa estar mais claro, não? Esse senhor é perdoador de dívidas ou não? Hã? Não, ele só diminui, não. A pergunta é, esse senhor da história, não o administrador, é ou não perdoador de dívidas? É perdoador. E só pela metade, não? Não. Perdoa tudo. E a brilhante ideia desse cara foi o seguinte, antes que ele me despeça, antes que eu saia para fora, antes que eu não tenha mais o livro de registro, eu vou convocar a turma. E eu vou convocar todos o quê? Os devedores. Olha só que coisa louca. Só que aí ele pega e chama o primeiro. O que ele faz? Faz uma pergunta. Quanto você deve para o meu senhor? A pergunta é, se ele tinha um livro de registro, por que ele faz essa pergunta? Ou ele não sabia quanto o povo devia? Sabia. Ele era o administrador. Né? E ele sabia até os percentuais a mais que ele já tinha acrescentado. Mas a pergunta é para saber se o povo estava consciente da dívida. E o povo fala, falei, né? Eu devo, né? Primeiro falou 100, não sei o quê. Essa porção de azeite que foi perdoada, que 50%, equivale a 1 ano e meio de salário de um trabalhador rural na época. 1 ano e meio de perdão de dívida. E aí, nesse contexto, é importante entender que esse administrador, quando convoca essa turma e eles vêm até o administrador,
de alguma maneira, eu fico pensando, se pudesse contextualizar, é como se o administrador não pudesse nem sair da fazenda. Ele tinha que esperar o povo chegar lá, porque aquilo tudo estava acontecendo. Talvez os empregados da fazenda nem sabiam que ele tinha sido despedido ainda. Por quê? Porque ele teve que mandar alguém para ir lá convocar. Então, ele foi lá e convocou e trouxe a turma. Então, o primeiro falou 100, falou, então agora senta depressa. E por que é depressa? Antes que meu senhor veja. Antes que meu senhor volte. Antes que ele venha e veja o que eu estou fazendo. Põe 50 rápido. E você? Ah, eu devo tanto. Então, rápido, senta e escreve com as suas letras. Seja cúmplice do meu acordo. Eu poderia escrever por você, mas não vai funcionar. Então, escreve você por você mesmo. Cumplicidade. E aqui vai mostrar, meus irmãos, que é o seguinte. Pecado não arrependido, gera mais pecado. Pecado que não tem arrependimento, só gera mais pecado. E pecado que não tem arrependimento contamina muita gente. Foi o que aconteceu no texto. E aí, meus irmãos, esse administrador com esse plano infalível, né, esse plano... Opa, bateu um trem aqui, peraí. Com esse plano, né, brilhante. Oh, meu Deus. Peraí, tá caindo aqui. Com esse plano brilhante, tinha nas suas mãos algo que dava para ele o quê? Legalidade, que era o livro, se você parar para pensar. Ele mesmo não pertencia mais. Ele não tinha autoridade mais como administrador, mas o livro que ele estava na mão dava a ele o quê? Legalidade. Curiosamente, né? Quantos pregadores tem um livro que dá para ele legalidade? Presta atenção nisso. E tem usurpado o nome de Deus. Só por causa do livro. Mas o interessante no texto é que esse senhor elogia o administrador. A pergunta é por quê? Foi brilhante, né? Sabe, meus irmãos? Esse texto fala, para mim, fala muito sobre algo muito simples que a gente pode ou já viveu ou pode ser que a gente viva. É fazer algo da maneira certa, com a motivação errada. Porque se a gente for ler nas Escrituras, não foi Satanás que mandou a gente perdoar pecado, ou perdoar quem nos ofende, ou perdoar devedores. Foi o próprio Deus que nos ensinou. A oração do Pai Nosso diz que, Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem né, são os nossos devedores. Portanto, o que está acontecendo no texto aqui, então, é que o administrador, ele atuou como seu senhor. Porque o seu senhor é o quê? Perdoador de dívida. Mas qual era a sua motivação? Sobrevivência. Então, o texto, meus irmãos, de alguma maneira, ele nos ensina que você pode fazer o que é absolutamente certo. Mas se a sua motivação for errada, não serve. Quantas vezes nós já falamos aqui da diferença no contexto de luz e trevas, que muita gente não entende que para Deus a origem do que você faz é mais importante do que o que você faz. Quando a gente fala daquele exemplo que o Paulo sempre gosta de dar, do cara que está na luz, faz isso, é o cara que está na treva, vai lá e faz exatamente igual. Aí a gente olha, mas olha lá, ó, aquele cara é igualzinho àquele, ele faz exatamente igual àquele outro. Então, como você vai falar que só quem está na luz é bom? Porque tem muita gente que critica o povo de Deus, a família de Deus, porque a família de Deus não é que ela acha que ela é boa. Foi Deus que falou. Ué. Não é que nós somos bons por causa das nossas virtudes. Porque se fosse pela nossa virtude, não era o quê? Mala. Mas o problema é que o povo de Deus é quem é, ou é quem a Bíblia diz ser, pelas virtudes de outro. Quem é esse outro? Cristo Jesus. Mas isso também, nós não podemos tampar o sol com a peneira, porque para ser politicamente correto e querer agradar aqueles que ainda estão nas trevas, falar que nós é parecido, é igual. Não é igual. Porque se a gente entrar nessa conversinha, nós vamos estar pegando a Bíblia
e rasgando algumas páginas da Bíblia em favor de pecadores, que nós éramos também. Mas dizer que alguém que está na luz é igual a alguém que está nas trevas, é você está indo contra a própria Escritura. E não é nós que queremos que seja assim. Não foi nós que desenhamos isso. Porque senão, 2 Coríntios 5, 21, quando fala que ele se fez pecado para que nós fomos feitos justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fomos feitos justiça de Deus, a pergunta é, quem nós somos então? Mas o texto vai mostrar uma coisa, esse administrador, ele teve uma atitude de quem estava na luz, mas ele estava onde? Nas trevas. Por isso que para Deus não importa, que é claro que importa, mas mais importante a origem daquilo do que o que você faz. Por isso talvez alguém que às vezes vê alguém na rua e entende de Deus que não deve ajudar aquela pessoa na hora, alguém vai olhar e falar, tá vendo? Os espíritos ajudam todos os pobres. Ué. É a maneira como a gente é medido, pelo que a gente faz, não pelo que a gente é. Da mesma maneira, alguém, às vezes, que vai ajudar com a maneira correta, na luz, vai lá ajudar um pobre, pode ser que alguém fale, tá querendo aparecer. Não é verdade? Por isso, meus irmãos, esse texto, ele começa a cobrar sentido, porque quando Deus olha para esse administrador, ou o seu Senhor olha para esse administrador, e vê ele perdoando dívidas, ele fala assim, para nós que está na luz, olhem para esse administrador. Vejam esse administrador. Ele tem mais consciência do seu Senhor do que você que está na luz. Porque pela motivação errada, mas pela forma certa, ele está perdoando dívidas. E ele estava perdoando dívidas para o seu benefício. Porque muito provavelmente, sabe o que ele estava fazendo a conta? Já que eu estou desempregado amanhã, eu vou fazer uma parceria aqui, porque na hora que eu sair eu não vou poder rachar a conta. E o texto não vai dizer, o texto não mostra, mas muito provavelmente esses que estavam tendo a dívida perdoada, não tinha nem ideia, presta atenção, da condição desse administrador. Por isso Jesus disse, tomem cuidado com os lobos. Cuidado com os lobos que vêm em meu nome, que dizem Senhor, Senhor, em teu nome. O problema é que o administrador está vindo em nome de quem, meu amigo? Do Senhor. Olha que curioso. Olha o tanto de riqueza que o texto traz, né? Parece que não tinha nada de, mas o tanto de riqueza. Sabe por quê? Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Quantas pessoas, nesse momento, estão numa igreja, ouvindo pura tolice, pura babaquice, em nome de Jesus. E olha que tem um livro, hein? E tem até o livro. Porque, assim como o Juliano Apóstolo, no século IV, tomou esse texto e falou, não, nós podemos ser quem nós quer ser. Vamos mentir, vamos roubar, vamos caluniar, vamos dar cano na Receita Federal, nós vamos poder ser exatamente quem nós quer ser. E olha, tem uma aprovação de Jesus. Então, se tem alguém aqui que vai contra Jesus, vai para o inferno. Imagina a teologia que o cara não formou. E esse cara criou uma revolução no quarto século, porque muitos cristãos se revoltaram contra os romanos, e os romanos também não era fogo que cheirava, né? Não era banho de santo na cabeça, orelha na cabeça, mas também não, a ordem de Jesus não é para que nós nos tornemos picaretas. Porque o que o texto está dizendo no final, que ele elogia esse administrador, ele vai falar, tá vendo? Até quem está nas trevas é mais ágil do que alguém que está na luz. Mas não é ágil em fazer o mal. Não é isso que ele está falando. Porque se fosse, gente, vamos falar a verdade, Edir Macedo estava certo. Pode falar, Renato. Eu já vi pregações onde eles se baseiam nessa pregação que está falando em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo dela. O ativo de espírito. Sim. Eu já vi muitas pregações falando isso, não importa, faça. Isso. Olha o final. Exato. E eu já vi muito baseado nisso. Exato. É porque para a religião, os fins justificam os meios. Isso. E para Deus, isso não serve. Então, por exemplo, para a religião,
você aceitar uma grande proposta, seja de trabalho, mesmo que isso possa ter alguns problemas, vale toda a pena. Porque, de alguma forma, Deus está permitindo você ter êxito, resultado. E se é bom, é de Deus. E a religião ensina, tudo aquilo que é bom vem de Deus. E é verdade. Nós cremos nisso. O problema, o que é bom? Para a religião, ter uma enfermidade não é bom. Ou é? É ou não? Não. Para a religião, ter um bom saldo, um bom salário, é bom. E para Deus? Será? O que a gente quer dizer é o seguinte, parece que nas Escrituras, que a vida do crente não é a mesma vida que alguém que está nas trevas. Parece que a vida do crente ela vai ser mais tomada de desafios, de lutas, de provações, do que uma vida cheia de regalias. Tanto é verdade que quando as igrejas que pregam, você está dizendo, quando o irmão está passando por provação, eles vão para ele falar, deve ter pecado. Exato. Exato. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa de verdade. Eu me lembro de uma ocasião que tinha um irmão lá que tinha uma situação, e essa situação não rompia, cara. Não rompia. E assim, nós podemos ter N explicações por que ele estava vivendo aquilo. Aí, um dia, eu falei para o irmão assim, irmão, é o seguinte, cara, eu tô com um problema aqui. E você eu falei para ele, você está gerando um problema na minha relação com Deus. Ele, como assim? Eu falei, porque esse problema seu não rompe. E aí eu tô com um problema. Ou Deus não está escutando as nossas orações, nós é tudo das trevas, então nós está tudo sendo enganado aqui por nós mesmos. Ou Deus não quer mudar a sua sorte. Porque eu vou te falar uma coisa, o Deus que está na Bíblia, o Deus que se apresenta nas Escrituras, lá diz que Deus é bom. E lá fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Não é possível que Deus não está vendo o que você está passando. Então, nós vamos combinar aqui, meu irmão. Nós vamos fazer a última oração. Já tem 4 anos nós estamos orando. Vai ser a última. Ou você muda o que você está querendo aí, ou Deus não vai mudar o que você está querendo. Porque, de alguma forma, essa coisa de bater, absurdizar, pedir, Deus... Porque o cara acha que é igual um gênio da lâmpada, que ele sai da lâmpada, você pede, ele vai te entregar. E não é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Porque se fosse isso, Jesus não teria dito, fique tranquilo, tem de bom ânimo, anime-te. Anime-te quando? Quando estiver tudo bem, Deus? Não, nas aflições. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi mentir para nós. Só que o que acontece? Satanás vem mentindo para nós o tempo todo, desde que você nasceu. E ainda tem muita coisa de Satanás na nossa cabeça. Então, pode ser que quando você tiver uma aprovação e luta, deveria ser aquele momento. Você fala, rapaz, eu sei que meu Redentor vive. Lembra quem falou isso? Jó, ué. E ele não falou isso no momento que eu recebeu tudo de volta, não. Ele falou que o pau está quebrando. Não é verdade? E às vezes a gente... Eu lembro tinha não sei se... Tinha um padre muito famoso na Igreja Católica chamado Padre Léo. Lembra desse Padre Léo? Ele era muito famoso, esse Padre Léo. Ele que foi o responsável pela renovação carismática no Brasil. E ele era um pregador muito bom. Ele tinha um desafio dele lá, particular, mas ele, no final da vida, ele teve câncer. E aí tem esse vídeo. Eu lembro que eu assisti essa pregação dele, ele falando que, como tinha as coroinhas na igreja, as meninas que ficavam orando, rezando, né? Parece que elas eram responsáveis por essa parte na igreja, abriram um projeto de intercessão internacional pela cura do Padre Léo. E aí o Padre Léo, nessa última mensagem, ele chega e fala assim, mas, mano, eu vim aqui só para falar uma coisa para vocês, para de orar. Eu vim aqui para falar para vocês que eu estou com não sei quantos anos, não sei se era 60 por 65, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o câncer que eu tive. Porque antes eu ficava com... Ele tinha um projeto Betânia que cuidava de mulheres prostitutas, parece. E era um projeto muito grande, muito famoso assim, no país. E ele fala assim, eu sou uma pessoa muito ativa, muito corrida, e eu não prestava atenção em Deus. Mas o câncer foi a única coisa que conseguiu me conectar profundamente na minha relação com Deus. Então eu vou pedir para vocês, não atrapalha não. Me ajuda. Meus irmãos, às vezes a melhor coisa que vai acontecer para mim e para você é desemprego. É igual
já está com o pé na glória, né? Sim. Você tem a convicção, você já viu até a luz, Exato. Já chamando. Exato. Aí está lá a esposa dele. Ó, Senhor, traz ele de volta. Traz ele de volta. Aí quando ele volta, assim, o que você está fazendo aqui, mulher? Eu pedi tanto para Deus trazer, ele te trouxe. Você é doido, meu? Eu já estava lá com o pé na glória, você me chama. Pelo amor de Deus. Não, isso é típico. Tem uma história que conta do irmão aqui, não só da Terra, foi lá na igreja do Bila, parece. Lembra do Bila, do Hermes? Parece que, eu acho que foi lá a história mesmo, que tinha um irmão lá que estava desempregado. Rapaz, meu irmão era uma bênção na igreja. Aí, porque estava desempregado, estava com tempo ocioso, ele ia na igreja, ajudava a limpar a igreja. Aí tinha culto quarta, sexta, ele abria a igreja, ele ajudava tudo. Só que os irmãos já estavam ficando até comovidos com aquilo, né? E ele falou, irmãos, eu quero trabalho, eu quero, né, que Deus abra uma porta de trabalho. E Deus falou, abriu a porta de trabalho. Desapareceu. Aí, esse irmão volta depois de uns meses, pedindo ajuda, porque ele falou assim, eu queria pedir, precisa me ajudar, porque Deus abriu a porta, mas é um emprego muito ruim, o povo lá é muito chato, o povo lá tudo nas trevas. Aí o pastor olhou para mim, é lá que você tinha que estar mesmo, mas tudo bem, o que você está querendo? Não, eu ia pedir para Deus um emprego melhor, um emprego diferente e tal. Aí o irmão falou assim para ele, falou, irmão, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer oração para você perder o emprego de novo, porque eu nunca vi crente funcionar sem emprego como você. E a gente, às vezes, a gente só vai funcionar assim. Mano. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe, Deus... Essa é uma frase para mim perfeita. Nós nos supomos, Deus nos conhece. A única coisa que você precisa saber, mas que você precisa acreditar é que Deus é bom. Só isso. Mas crer de verdade que Deus é bom. Tiago, igual não vir na igreja popular falando que você está sem dinheiro. Mas esquece que Deus deu as pernas. Né? Ué. Não é desculpa. Tá? Sim. E fala, não, quando Deus me deu dinheiro, eu vou para a igreja. Tipo assim, vou comer para depois entregar. Exato. É porque nós somos reativos com relação a Deus. É igual falar, não tá no contexto, mas é igual falar, por exemplo, quando você vai discipular uma casa, ou discipular um casal. Aí o casal vira para você e fala assim, a mulher fala assim, mas esse negócio de ser submissa ao marido, isso é meio complicado, você não conhece o marido que eu tenho. Porque essa mente nossa é uma mente relativa. É porque eu acho que eu tô submetendo, suponhamos, a gente acha que, suponhamos que eu seja Rosângela aqui no exemplo, tá, Rosângela? É porque às vezes acha que submeter ao Haroldo, eu estou submetendo ao Haroldo. Quando na realidade, quando eu me submeto ao Haroldo, eu me submeto a Deus. E aí eu vou criando relativos na minha caminhada, e isso vai trazendo graves problemas. É porque a gente anda muito pelo visível. Né? Exato. E, gente, vamos falar a verdade, quem aqui nunca teve crise de fé, ué? Quem aqui, numa situação, falou, rapaz, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Cadê a porta? Não sei o quê. E às vezes, meu irmão, você está orando para Deus abrir uma porta, Deus não vai abrir porta. Sabe por que quer que você quebra a cara nessa porta? É exato, porque Deus sabe do que eu e você somos feitos. Ué. E glória a Deus por isso. É muito simples, meu irmão. É muito simples. Eu duvido que no lugar de Pedro você não tinha falado para Jesus vazar também. Rapaz, nós temos um cara que cura, que faz comida, que multiplica comida, que faz andar sobre as águas. Nós pode ter roupa e rally, porque tem como mais diversão que andar sobre as águas. Muito mais diversão que andar sobre as águas, que você não tomou águas. Não, mas muito mais. Né? Nós já temos um cara que faz comida. Rapaz, não pode pedir um peixe agora. Imagina, um salmão, pode ser da onde ele vai fazer, ué. Não é? Aí nós tá doente, o que ele faz? Cura. Rapaz, nós vai para Jesus do céu. Eu já tenho o plano formado. Mas sabe que... Não, ainda tem equipe, Jesus. Nós podemos... Não, mas, gente, olha a conversa de Jesus. Olha para você ver se tem a ver com essa conversa que essas igrejas estão falando. Gente, não tem nada a ver com a conversa de Jesus. Véio. E Jesus ainda repreende ele e fala, cala a boca, Satanás. Olha, um cara que tinha tido revelação em versículos anteriores que ele era o Filho de Deus, o Cristo de Deus, usado por Deus, agora foi usado por Satanás. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. De verdade, nós somos vaso. E esse vaso é de barro, não é de ouro. Esse vaso não tem valor algum, a não ser o que tem dentro dele. Por isso, meu irmão, muito cuidado, muito cuidado. Por isso, de verdade, quando a gente, voltando aqui um pouco para o texto, que a gente fugiu do texto, né? De alguma maneira, Jesus não está elogiando, presta atenção, nesse caso, quem o administrador é. Porque ele aqui já não é mais, certo? Ele não pertence mais.
Aqui sim, Jesus está elogiando a atitude, o que ele fez. E o que ele fez? Perdoar dívidas. Seria o princípio, eu gosto muito, sempre tem em mente assim, princípio e motivação. Isso. Os dois têm que andar certo. Exato. Princípio e motivação. Não adianta Exato. você ter um princípio certo e motivação errada. Exato. Não adianta princípio errado, ou seja, e a motivação certa. Perfeito. Haroldo, perfeito. O que o Haroldo falou, não sei se os irmãos ouviram, faz todo sentido. Não adianta você ter o princípio certo com a motivação errada. Por exemplo, Robin Hood. Ele tinha a motivação certa? Talvez sim, que era tirar dos que roubavam, que tinham muito, que exploravam os pobres, para dar para os pobres. Mas e o princípio? Estava roubando do mesmo jeito. Ou seja, ele era igual. Não é? Essa conversa de ladrão com ladrão. Então, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, por exemplo, quantas vezes nós já fomos tentados a matar o irmão, porque o irmão não faz o que a gente pediu para fazer? Eu espero que não seja assim. Não, mas é sério. Eu estou falando que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E aí o pior é que chega irmão perto e fala assim, cara, tem que cortar a cabeça mesmo. Aí você fala assim, talvez essa motivação esteja até certa. Mas e o princípio? Nós não fomos chamados para ser juiz na vida de ninguém. Nós não fomos chamados para ser Deus. E isso, gente, nós todos aqui estamos numa caminhada, numa trajetória. Nós vai cometer todos esses erros que Jesus está falando aqui. Todos esses erros. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que entender que, se você segue o texto, Jesus vai falar assim, por isso, bem-aventurado é aquele que pega um recurso injusto e reparte para fazer amigo. Está lá, se você seguir o Lucas 16, ele vai falar isso. Ele vai ficando muito doido, parece que ele está mandando você roubar dinheiro para você fazer amigo. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte, corrija a sua motivação e corrige também as suas ações. Porque as suas ações têm que andar em consonância com as suas motivações. Por isso que talvez Lutero, quando olhou para a carta de Tiago, porque Lutero, quando ele entendia que a fé é pela graça, o homem não atua absolutamente nada na sua salvação, e lá vai falar que a fé sem obras é morta, assim como obras sem fé é morta, o Tiago vai falar, tanto no contexto histórico, vai falar que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. A história vai falar que... Por quê? Porque Lutero não entendeu algo muito simples, porque para Lutero, ele não entendeu que a fé que salva, essa fé que nos salvou, é a mesma fé que nos transformou, ou que deveria ter transformado. Exato. Por isso que, hoje, por exemplo, vamos falar, o fato de eu perdoar alguém não é algo intrínseco ao Tiago. Eu não pensava nessas coisas antes. Mas por que hoje, quando dentro de uma situação eu quero matar o irmão, aí Deus me leva a perdoar o irmão? Porque essa fé me transformou também. Essa fé não me deixou mais como eu era. Eu sou uma nova criatura. Agora, vai acontecer de às vezes eu não perdoar? Vai. Mas eu duvido. Eu vou falar por mim. Eu já fiquei sem perdoar, irmão. Eu fui para casa, eu fiquei a semana inteira pensando nisso. E a ceia estava chegando. Aí que o bicho pegava mesmo. Mas sabe esse incômodo? É o Espírito de Deus que nos transformou, que nos incomoda, que fala assim, cara, tá errado. Você não tem como dormir com um negócio desse. Eu não vou deixar você ir trabalhar com isso na sua cabeça. E o incrédulo? Tá nem aí. Essa coisa da gente ver um irmão em necessidade e querer ajudar, isso não é de nós, meu irmão. Isso é de Deus, velho. Isso da gente ver um irmão que está fazendo algo errado, aparentemente falando, e querer ajudá-lo, falar, cara, não faz isso não vem de nós. Velho. Nesse mundo competitivo que a gente vive, a gente fala, vai mesmo, quebra a cara, é menos um para competir. Velho. Não, a gente pensa assim, cara, nós temos que chegar junto, nós não podemos chegar lá um mais rápido, um mais devagar, nós temos que chegar junto. Véio. E para chegar junto, nós temos que andar junto, e para andar junto, nós temos que pensar junto. Véio. Então, nós tomamos uma decisão, nós temos que pegar em conselho, porque se você fizer algo errado, nós estamos aqui, junto. Véio. Essas coisas que essa fé que nos transformou, não vem de nós. Por isso que no texto, Jesus, e isso tem que ficar claro, isso não pode ser um tabu para a gente ao ler esse texto, porque vocês vão encontrar, viu, gente? Tenta procurar na internet alguém pregando esse texto. Eu não fiz isso, eu estou até curioso para fazer, chegar em casa. Para ver o que o cara falou. Pode ser que alguém vai falar assim, olha, Jesus está dizendo, pode ser que alguém diga isso. Pode ser que Jesus quis dizer o seguinte, dependendo da situação, você pode mentir.
Dependendo da situação, você pode sonegar. O problema é que isso não condiz com um Deus absoluto. No começo do texto, ele não chegou lá e falou, equilibra as contas. Ele chegou e falou, você está demitido. Me dá os livros disso. E o curioso é que esse cara queria fazer algo como se o senhor não soubesse de tudo, né? E o senhor soube o que ele fez. A pergunta é, mudou a situação dele ou não? Está vendo o detalhe? Porque para Deus, em nome de Jesus, não importa muito o que você faz. Deus não é alguém desesperado procurando alguém para barganhar. Mas a religião foi o meio que o homem encontrou de comprar Deus. Ou pelo menos de apaziguar a sua ira. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A única maneira de apaziguar a ira de Deus é a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Absolutamente mais nada. Nada nessa terra pode apaziguar essa ira. Talvez por isso esse cara só foi capaz de perdoar só 50%. Porque quem perdoa totalmente é só o Senhor. É só o dono da dívida que a humanidade tem. Por isso, nenhum homem, nenhuma mulher está apto nessa vida de declarar que alguém está perdoado por Deus. Sabia disso? Mas você está apto a anunciar o perdão de Deus. Entende a diferença? Da mesma maneira que você e eu não estamos aptos a dizer que alguém é ou não filho de Deus. Quantas vezes, às vezes, na igreja, às vezes, fazer um comentário do irmão lá, não, você não pode falar que ele não é filho de Deus. Eu falei, você também não pode falar que é, então nós dá dois de pecado. Agora, de alguma maneira, segundo Jesus, pelos frutos, você conhece a árvore. Então, sabe o que o crente precisa? É tempo. Tempo, é igual lavoura, você semeia. Se vai crescer ou não, não depende nem de mim e nem de quem semeou, depende de Deus. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, né, com esse entendimento do texto. Que, de alguma forma, o texto, Jesus não está elogiando uma atitude de uma motivação. Ele não está elogiando uma motivação errada. De alguma maneira, ele está nos chamando a atenção para a atitude certa que ele teve. Mas ele está nas trevas. E a condição dele não mudou. E, de alguma maneira, nós também temos que tomar muito cuidado, porque você pode estar também, de alguma maneira, cheio de ações corretas com a motivação errada. Por que você vem na igreja? Olha que coisa boa. E na igreja é certo ou errado? Depende. Se a sua motivação é errada, você está pecando, sabia? Porque o que não provém de fé é pecado. Por que você dá dízimo? Por que você lê as escrituras? Gente, eu cansei de ler escritura para ficar cabeçudo. Sabe por que é ficar cabeçudo? Ganhar disputa e discussão. Olha que motivação mais idiota. Eu cansei, tanto que eu cansei, que teve uma hora que eu parei de ler Bíblia. Eu lia para ficar debatendo com as pessoas. Isso é terrível. Tiago, por que você tem que ler Bíblia? Não, você tem que ler Bíblia para conhecer mais seu Senhor, seu Pai, ter uma intimidade com Ele, porque esse livro é quem fala das características do seu Pai. Aí você vai lendo esse livro vai te lavando. É por isso que a Bíblia fala que está sendo lavado por toda palavra que nos tem dito, porque ela vai nos lavando. E eu lembro de um amigo meu que falava uma coisa, você chegou a tomar banho. Você fica um dia sem tomar banho, tudo bem, talvez ninguém percebe. 3 dias, quem está do seu lado já não aguenta ficar perto de você. Uma semana, nem você aguenta ficar perto de você. Isso é a mesma coisa de quem não lê a Bíblia. Rapaz, você ficar um dia sem ler, de boa, passa normal, mas 3 dias, meu amigo, o povo já começa a ver que você está diferente, mas está chato. Com uma semana, até você não está aguentando mais. Então, meu irmão, é isso que nós temos que fazer. De alguma maneira, as disciplinas espirituais, nós estamos abrindo mão de coisas que são princípios. Gente do céu, o quanto de besteira que esse Netflix está ensinando para nós. De besteira que esse Amazon Prime, que Instagram, Facebook está ensinando para nós. E a nossa mente está sendo só bombardeada. Rapaz, volta e meia eu estou olhando o irmão, às vezes o irmão está vendo algo que não traz edificação. Vai para o inferno porque está vendo Instagram? Não é legalista esse ponto de falar isso, pelo amor de Jesus. Mas vou te falar, se a gente continuar só aqui nesse Instagram e nessa coisa também, pode ser que a gente vire um administrador infiel. Pode ser. Se não fosse assim, não teria essa possibilidade na Bíblia.
Não, é porque nunca foi administrador, não, ele estava lá de mentira. Não, não é isso que o texto está falando. Ele era mordomo. Ele era administrador, ele pertencia à família. Ele tinha os direitos de fazer o que podia fazer. Mas o problema é que, quando ele foi expulso, olha que coisa louca, ele passou a fazer o que era certo de maneira ilegal. Doido, né? Ele passou a fazer o que era certo de maneira ilegal. E sabe de uma coisa? Eu tenho para mim que nesse texto, pode ser que o Senhor tinha mandado esse cara perdoar a dívida, mas ele nunca tinha obedecido ao Senhor. Faz todo sentido? Faz. Por isso que ele foi depressa fazer o que ele tinha que ter feito. Só que agora, no caso dele, era tarde demais. Já tinha mudado. Por isso, meu irmão, glorifiquem a Deus quando ainda há tempo. Quando ainda tem tempo. Porque se tudo que você fizer, pensar, não for para a glória de Deus, a sua motivação está errada. Você pode ter um bom carro, mas se não é para a glória de Deus, meu irmão. Você pode ter uma boa casa, mas isso não é para a glória de Deus, meu irmão. Você pode ter uma inteligência sobrenatural, mas isso não é para a glória de Deus, meu irmão. A pergunta é, se não é para a glória de Deus, é para a glória de quem, meu irmão? Para si próprio. Exato. Exato. Exatamente. Não, se você olha a história de Abraão, ué, é certo matar o filho, André? Não é, ué. Mas Abraão estava indo matar o filho dele, ué. Mas sabe por que ele estava fazendo o que era certo? Foi porque Deus mandou. E não foi relativo. Deus, eu só tenho esse menino, Deus. Aliás, eu tenho outro, Deus. Foi um esquema que eu arrumei. Era um filho ilegal. Era um filho de desobediência. Mas a motivação de Abraão, qual era? Hã? Não, a motivação era o Senhor. Agradar o seu Senhor. E às vezes, meu irmão, para agradar o seu Senhor, você vai ter que fazer umas coisas meio estranhas. Pelo menos para o mundo não vai entender o que você está fazendo. Às vezes, né, a nossa irmã André, todo mundo sabe, né, dos seus desafios em termos físicos, as pessoas não vão entender. Você vai estar lá adorando a Deus, né, glorificando a Deus. Né. Vou falar, essa mulher é doida. Mas o povo de Deus é meio doido mesmo. Porque, de alguma maneira, não vai ser isso que vai impedir a sua relação com o Senhor. Pelo contrário. Pelo contrário. Pode ser que isso foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Sim. Exato. Exato. André, isso é igualzinho filho. Ué. Nós tá lá agora em casa, lá meu menino videogame. Eu queria que ele jogasse videogame, mas agora eu não quero mais. Sabe por quê? Porque agora ele só dá atenção para quê? Aí o pai quer atenção, não quer? O que o pai faz agora? Tira o videogame. Vai doer no menino? Vai. Mas é para um fim proveitoso, entende? O pai está só chamando a atenção. Filho, ó, olha para mim, que é melhor do que você olhar para o videogame. Não é que eu sou bom, viu, filho? Mas o pai que pode ensinar coisas para fazer você chegar até o final. E é isso mesmo. Portanto, meus irmãos, para a gente finalizar aqui essa meditação. Os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Sabe por quê, meus irmãos? De alguma maneira, tem muita gente nas trevas praticando muito mais princípio de maneira inconsciente do que muita gente que está na luz, que tem consciência, mas não vive. Tem muita gente nas trevas que pratica princípios como trabalho, generosidade, bondade, que são princípios eternos, muito mais que quem está na luz. Tem gente que está nas trevas que serve muito mais do que quem está na luz. Vou te dar um exemplo. A Ondoc, que é a empresa que eu trabalho, a gente está desesperado para contratar funcionário. Aqui, a gente tem mais cliente fora de Uberlândia.
E aí, quando chega para contratar, que às vezes não é o nosso trabalho contratar, mas a gente ajuda a clínica porque ela precisa, eu sento na frente da pessoa assim, fala um pouco sobre você. Sou evangélica. Esse termo hoje tem sido motivo para a pessoa ser eliminada na primeira frase. Posso falar para você, sou das trevas. E aí eu lembro esse cara que fez esse desenho, chama Rubim Pirola. Rubim Pirola conta uma história muito interessante. Não sei se o pai dele morreu ou separou da mãe dele, eles eram muito pequenos, não sei se foi isso, e eles foram morar numa cidadezinha, pequenininha. E era uma cidadezinha no interior de São Paulo, extremamente católica. E lá, nessa cidade, eles maltratavam quem era crente, humilhava, e tinha muita perseguição nessa época. E o Rubim Pirola conta que a mãe dele, que trabalhava parece que lavar roupa, foi pedir uma casa lá para alugar, e na época o cara pedia fiador, pedia não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara falou assim para ela, não, mas você tem fiador? Ela falou, não, moço, eu sou sozinha com meus filhos, sou dedicada, eu vou pagar o senhor. Mas o que você faz? Não, eu sou cristã, sou evangélica. Aí o cara falou assim, não, para você eu vou alugar. Porque naquela época ser evangélico era completamente diferente de ser evangélico hoje. Porque o evangélico de hoje é sem vergonha, é mala. Ele lê esses textos como a gente está lendo aqui, ó, e ele fala, tá vendo que eu estava certo? Tem uma parte lá que eles falam assim, você é evangélico, o que você é? Sua religião? Eu creio em Cristo, sou cristã. Não tem isso. Você tem que falar assim, evangélico, você é católico, tá vendo? Crente até o diabo. Não, mas é sério. Isso é muito interessante. Foi igual o menino que vem trabalhar aqui para nós, aqui, o Aleph, né? Estava em reunião com ele. Ia conversando, eu queria entender a sua perspectiva, a sua intenção tal. Não, eu sou super dedicado. Eu falei assim, eu não estou preocupado. Não precisa falar isso para mim. Eu não te perguntei se você é honesto. Aí eu falei para ele, não se preocupe, o tempo vai dizer se você é o que você está falando. Então, assim, se você falar para mim que você é um cara responsável ou não, não vai mudar. Porque você pode falar que é e na hora não vai ser, como você pode falar que não é e chegar e ser. Então, assim, o que vai importar mesmo é a maneira como você vai viver, ué. É o fruto que você vai dar, ué. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque, de alguma maneira, meus irmãos, o mundo sempre esteve desesperado por um farol, para uma luz. E quando Deus chama um filho, quando Deus chama um pecador das trevas, né? E a intenção de Deus transformá-lo cada vez mais semelhante a Cristo, não é para botar você escondido debaixo de uma cadeira. Por isso Jesus disse, vós sois sal da terra e luz nesse mundo. Ninguém pega um lampião, ele vai explicar lá, e coloca debaixo de uma mesa. Não, coloca numa torre, para que todo mundo possa ver. Ver o quê? Você? Ver Cristo. Por isso, meu irmão, se tem uma coisa mais triste que poderia, né, acontecer para nós, é alguém te olhar e falar, não, onde estava Deus? Nessa hora. Você tinha que estar aqui assim, né? Eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Você não é Deus, mas você é o quê? Embaixador dele. Você o representa. Em última análise, você tinha que ter a palavra final. Por isso, sabe o que é uma vergonha para nós? Uma vergonha para nós é alguém de fora falando, não, esse cara é mau caráter. E não mau caráter, porque assim, uma coisa é a pessoa virar por si e falar assim, aquele cara lá, que cara é um idiota, que ele fica perdoando pessoas. Que cara é um imbecil, porque em vez dele agredir, ele dá outra face. Isso é um idiota. Aí, meu irmão, é outra coisa. Outra coisa é falar, aquele cara lá, ele promete e não cumpre. Aquele cara pega emprestado e não paga. Aquele cara fala uma coisa e vive outra. Isso é outra coisa. Por isso que eu estou dando um exemplo aqui. Hoje, cara, eu estou nas consultorias lá, dando treinamento. Você é evangélico? Não. Eu falo a maior cara, eu não sou, ué. O que você é? Fala, discípulo. É o que está na Bíblia. Ah, mas discípulo? Mas quem que é seu mestre? Eu falei, boa pergunta. Excelente pergunta. Me deu a entrada que eu precisava. Jesus Cristo de Nazaré. Aí ela fala, aí a pessoa pode continuar a conversa e falar assim, né? Não, mas então você é evangélico. Não, eu não falei isso. Não, mas não é a mesma coisa? Falei, me fala você, ué. Você já contratou evangélico? Ixi, é tudo picareta. Agora recente, ó. Eu não posso falar porque é perigoso. Mas pega uma quadrilha, uma clínica. Você construiu casa evangélica.
E agora, está na igreja, agora nesse momento, está lá na igreja, pedindo oração para a igreja, porque, segundo ela, a chefe, ou o chefe, está perseguindo ela. Você está entendendo o problema, irmão? Uma picareta, mentirosa, ladra, e eu não quero julgá-la aqui, mas isso são fatos, não é julgamento, isso aconteceu. E pode ser que na igreja dela está pedindo oração, porque tem alguém perseguindo ela, porque ela é cristã. Você entende o problema? E, irmão, pode ser que eu e você está fazendo a mesma coisa, ué. Pode ser que você está pedindo oração contra Deus. Já parou para pensar nesse perigo? Você talvez você está na crista da onda, Deus já está quase completando o ensino, assim, você está quase pegando o diploma para sair dessa aprovação. Aí o irmão ora contra, aí Deus fica lá e diz, meu Deus do céu, esse povo não sabe como orar. Espírito Santo, intervém aí para nós. Aí o Espírito Santo, aí você ora assim, Deus cura. Aí o Espírito Santo fala, Deus, vai mais um pouco. Né? E aí, meu irmão, é muito simples. Se você orou, o Senhor não atendeu, pai, Deus não mudou não, ué. Deus é bom e a sua misericórdia continua e dura para sempre. Ela é o motivo de ser consumido. Tá tudo lá as promessas. Então nós temos que olhar para isso e falar, Deus, se nós estamos vivendo esse processo, alguma coisa nós temos que aprender, ué. Faz igual eu faço. Eu geralmente viro para Deus e falo, então ensina rápido. Né? Pelo menos, pode ser que Deus faz um intensivo com você e ensina uma semana. Não precisa ser em 3 meses. Mas você também tem que estar apto a aprender. Porque o que Deus espera de nós é arrependimento, ué. Metanoia, mudança de mentalidade. A maneira como você pensa pode ser que não é adequada, não condiz com quem você é. Amém, meu irmão? Então, que essa mensagem sirva de alerta para nós. Que nós não venhamos ser encontrados como administradores infiéis diante de Deus. E, mais uma vez, esse texto também fala de apostasia. Né? E tem gente que fala que não existe. Não, ele nunca foi. Não. Ele estava lá, tinha um livro, tinha autoridade, legalidade. Da mesma maneira como você também tem. Amém? Curva sua cabeça, vamos dar uma palavra de oração. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos pela revelação que o Senhor tem nos dado, Senhor, como igreja. Te damos graças, Senhor, porque, de alguma maneira, nós fomos perdoados pelo Senhor de todo o pecado, de toda a injustiça. E isso não é mérito de nenhum de nós, Senhor. É um mérito único e exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças porque cremos nessa mensagem, graças porque cremos nesse Senhor, que é misericordioso e bondoso para todos sempre. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser encontrados como esse administrador infiel, mas aquele que, de alguma maneira, também está apto a perdoar dívidas, apto também a anunciar que esse Senhor é perdoador de dívidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, mais sobre a sua identidade, sobre o seu caráter, sobre quem o Senhor é. E que, de alguma maneira, nós possamos crescer em sabedoria e graça, em revelação do Senhor, para que em todas as coisas nós possamos ser completos no Senhor. Graças porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Graças porque sabemos que nem tudo que é aparentemente bom provém do Senhor. E nem tudo que aparentemente é mal provém de Satanás, Senhor. Graças porque esse texto fala da sua soberania, que nós estamos completos e completamente nas suas mãos, independente do que aconteça conosco, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, não nos permita ser enganados por esse mundo, enganados por essa voz que declara nesse mundo que se nós nos prostrarmos ao Senhor, nós receberemos tudo. Isso é mentira, Senhor. O Senhor nunca nos prometeu isso. A sua promessa foi de companhia em meio às tribulações. Nos ensine a ter bom ânimo, Senhor, em todas as coisas. Nos ensina a estar dispostos em todas as coisas. Nos ensina a estar animados em todas as coisas, Senhor. Assim como nossos irmãos eram no passado, Senhor.
Assim como o apóstolo Paulo um dia pediu para o Senhor que o curasse de uma enfermidade. E a voz que desceu do céu disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, Deus, revela-nos as nossas fraquezas, Senhor, para que a sua graça soberana seja aperfeiçoada em nós. Oh, Senhor, temos tanto que aprender com o Senhor, tanto aprender com a sua identidade, o seu caráter. Somos meninos ainda, Senhor, no entendimento. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, traz sobre nós graça, virtude e principalmente coragem para enfrentar os problemas do dia a dia, Senhor. Que nós não venhamos desmorecer ou esmorecer, Senhor. Que não venhamos a desanimar, mas, pelo contrário, que possamos nos alegrar no Senhor, que entregou a sua vida no nosso lugar, pagando um preço que nenhum de nós éramos capazes de pagar, Senhor. E isso seria suficiente para nós, Senhor. Isso nos basta. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com o nosso entendimento transformado, com a nossa forma de pensar transformada, que essa metanoia de Deus, esse arrependimento, seja experimentado por nós, para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero só finalizar com uma